Now we are live. Yeah, not yet. Here we go. Yeah. Yeah, we are live. All right. We are live. Okay, so good afternoon, everyone. I will speak in English, then I will translate, okay, into Portuguese. So, good afternoon, everyone. Good night, Professor Harmon. Thank you for being with us today to the launch of this Brazilian version of quadruple object. Boa noite, todo mundo. Boa noite, professor Harman. É um prazer recebê-lo. Obrigado por estar aqui conosco essa noite para o lançamento da versão do objeto quádruplo. The book was first published in French in 2010, l'objet quadruple, and then in English in 2011. O livro foi publicado primeiro em francês em 2010 e depois ele foi publicado em inglês em 2011, 10 anos já, 10 years, 11 years. So this book is still thought-provoking, I think, and up-to-date, and it's great that we have a Portuguese version to expand access to Portuguese-speaking countries. I think it's the first Portuguese translation. Please correct me if I am wrong. So full book, yeah. I have done some paper translations as well, but as a book, it's the first one. Ok. Então, esse livro ainda é bastante provocador, ele continua atual, na minha opinião. É muito bom termos uma versão em português para os países de língua portuguesa. E essa é a primeira versão em língua portuguesa. O Otávio falava que ele já tinha traduzido alguns trechos, mas não o livro inteiro. Eu vou apresentar, I will present the people here. So I'm André Lemos, I'm full professor at Faculty of Communication in Federal University of Bahia. I will mediate this meeting held by Lab 404. I will send a link to the chat board for more information about us. Bom, eu sou André Lemos, sou professor titular da Faculdade de Comunicação da UFBA e eu vou mediar esse encontro e vou colocar no chat os links aqui para quem quiser saber mais sobre o Lab 404. Professor Harman is Distinguished Professor of Philosophy at Southern California Institute of Architecture in Los Angeles, one of the founders of the speculative realism and object-oriented ontology movement, editor of speculative realism series at Edinburgh University Press, co-editor of the New Metaphysics series at Open Humanity Press, and editor-in-chief of journal Open Philosophy. His latest books are Architecture and Objects, 2022, and Objects Untimely, Object-Oriented Philosophy and Archaeology with Christopher Whitmore. Professor Harman é distinto professor de filosofia da Universidade do Sudeste da Califórnia, do Instituto de Arquitetura em Los Angeles. É um dos fundadores do realismo especulativo e do movimento da ontologia orientada a objeto, editor da série sobre realismo especulativo na Universidade de Edimburgo, a editora da Universidade de Edimburgo, co-editor da New Metaphysics, da série New Metaphysics da Open Humanities Press, editor-em-chefe do jornal Open Philosophy, e os seus últimos livros são Arquitetura e Objeto, de 2022, e Objeto, eu traduziria como extemporâneo, Filosofia Orientada a Objeto e Arqueologia, com Christopher Whitmore. So my Brazilian fellows here, Thiago Pinto is the book's translator. He's a professor at the Senai Cimatec University Center. And Octavio
Maciel is a researcher at the graduate program in philosophy at the University of Brasília. Então, meus companheiros brasileiros aqui, o Thiago Pinto é o tradutor do livro, ele é professor do Centro Universitário do Senai Cimatec, e o Otávio Maciel é pesquisador do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade de Brasília. Our dynamic will be like this. You, Professor Graham, make a presentation of the work, the book. The presentation will be translated into Portuguese by Tiago. Then I will turn to Tiago and Octavio for considerations. And finally, I will open to the public if they have any questions. So, a dinâmica vai ser a seguinte, o professor ह्यार्मन vai apresentar o livro. Essa apresentação do professor ह्यार्मन será traduzida pelo Thiago Pinto. Em seguida, eu vou passar a palavra para o Tiago e para o Otávio. O Otávio fez a apresentação do livro, então vou passar a palavra para o Otávio e depois nós abriremos para o público, para as questões do público. Isso já está acordado com o professor ह्यार्मन. The public, the audience, can already put their questions into the chat boards. We will pass some of them to Professor ह्यार्मन during the debate, okay? Então, quem está nos assistindo já pode colocar suas perguntas no chat. Nós vamos fazer uma seleção aqui e depois colocaremos algumas aqui para o professor ह्यार्मन. So, thank you very much again, Graham, and the word is yours. Thank you. All right. We've decided that I will read one sentence at a time to allow for translation and to prevent me from speaking too fast, as I usually do. Sim. ह्यार्मन está dizendo que ele vai ler uma frase por vez, né? Sim. Above all, I want to thank Thiago Pinto for his excellent work in translating this book. Primeiro, ele gostaria de agradecer a mim, né, pelo excelente trabalho na tradução. At last, it is possible to read one of my books in the Portuguese language. Ele disse, finalmente é ótimo, né, ler uma tradução finalmente em português de um dos seus livros. It is even more impressive that Thiago did this despite having bad luck when he visited me in Los Angeles during spring semester 2020. Ele disse que é incrível pelo fato de eu ter ido para os Estados Unidos e toda a tradução ter sido feita durante a pandemia. Eu tive má sorte. After only a few weeks of discussion between us, the COVID pandemic closed down the school and we were unable to speak in person for the entire semester as we had hoped. Depois de um tempo, as universidades foram fechadas por causa da pandemia e a gente teve um pouco de dificuldade em entrar em contato, né, e contato físico, apenas online. Thank you, Thiago, and I hope we are able to meet again for a longer period of time in the future. Obrigado, né, Thiago. Espero que a gente possa se encontrar em breve. The quadruple object was originally written in English in order to be translated for the French publisher Presse Universitaire de France. Inicialmente, o livro foi traduzido, né, em francês, né, por uma editora francesa. It was published in Paris in 2010, the first time any of my books had been translated into a foreign language. Foi primeiro publicado em 2010, a primeira vez que um dos seus livros foi publicado, né, para uma versão estrangeira. A few days after it was published, I happened to be flying through Paris with half a day to spare, so I took the train to the city in hopes of finding the book. Depois eu tive o prazer, né, de ter alguns dias livres, né, e tive a oportunidade de viajar para a França. That day happened to be the worst snowstorm in Paris in decades, but it was such an exciting mission that I happily walked through the deep snow to the bookstore I had in mind. Naquele dia teve uma tempestade terrível, né, mas eu consegui chegar numa livraria próxima. How exciting it was that they did have copies on sale, and I happily purchased one for myself, rather than waiting for the free copies to arrive. Eu fiquei feliz por saber que a livraria estava vendendo um dos livros, né, e eu não precisava esperar a versão gratuita, né, eu pude comprar ali mesmo na livraria. During the following year, 2011, Zero Books published the original English version of the book.
Em 2011, a editora publicou a primeira versão, na verdade, em inglês, né, do livro em francês. The Quadruple Object is still the only one of my books that did not appear first in my own native language. Né? O quadruplo objeto, o objeto quádruplo foi o primeiro livro que saiu primeiro numa versão estrangeira, ao invés de primeiro sair no inglês, que é a língua materna de Harman. I'm especially delighted that the Portuguese translation of the Quadruple Object has appeared in Brazil, since I do have some experience with your country. Né? Eu fico muito feliz por saber que a versão do quadruplo object, do objeto quádruplo saiu no Brasil, porque eu tenho uma certa experiência com o Brasil. In the summer of 2000, just months before moving to Egypt, I saw that I had enough frequent flyer miles on United Airlines to travel anywhere in South America, a continent where I'd never been before. No verão, né, antes de viajar para o Egito, né, porque Harman estava se mudando para o Egito, ele tinha créditos livres, né, na companhia aérea para poder viajar, né, para vários lugares. Ele decidiu vir para o Brasil. How could I choose anywhere else besides Rio de Janeiro, called by many the most beautiful city in the world? So I went. Né, como eu poderia escolher qualquer outro lugar, a não ser o Rio de Janeiro, considerada a cidade mais bonita, né, do mundo? Então eu fui. And though I could only stay for 1 week in Brazil because of my preparations for Egypt, that visit to Rio left a deep impression. Eu só pude ficar no Brasil, né, no Rio de Janeiro, por uma semana, porque ele estava em preparação para ir para o Egito, mas esse período deixou grandes impressões em Harman. 12 years later, I returned to Brazil for a series of lectures around the country. The late 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕋𝕆 joined us for most of those cities, and through him, I briefly met his friend, Eduardo Viveiros de Castro. 12 anos depois, ele retorna, né, ao Brasil para uma série de palestras, né, que ele fez. Se eu não me engano, tinha a ver com a vida secreta dos objetos. E o falecido 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕋 fez parte, né, dessa viagem ao redor do Brasil, e ele conheceu, graças a 𝕆𝔹𝕁𝕼𝕋, Viveiros de Castro, antropólogo. We spoke in São Paulo, Rio, Salvador de Bahia, and Fortaleza, and afterward I went to give a solo lecture in Curitiba. Ele pôde falar em São Paulo, no Rio, em Fortaleza, e no Salvador da Bahia, e também ele conseguiu fazer uma palestra sozinho em Curitiba. I invented one of my most useful concepts, dual mining, in a hotel in São Paulo. Harman inventou um dos conceitos mais úteis para ele, o conceito de dual mining, em um dos hotéis em São Paulo. 3 years after that, I returned with my wife and her sister, where we added the Iguazu Falls and a lodge in the Amazon, went to Santos to visit the stadium of Pelé, and then a taxi driver showed us the pleasures of the central fruit market in São Paulo, one of our favorite memories of Brazil. 2 anos depois, ele retornou para as cataratas do Iguaçu, né, ele conseguiu ir no estádio, né, do Rei Pelé, ele conseguiu aproveitar razoavelmente o país. So much for my experiences as a lecturer and a tourist. Então, essa é basicamente a minha experiência enquanto palestrante e turista. I just thought I would share what I know of your country in case any of you want to tell me what I have missed so that I can prepare for the next time. Eu quis falar um pouquinho sobre minha experiência no Brasil, caso eu tenha perdido alguma coisa nesses anos e vocês possam me falar a respeito para que quando eu retorne para o Brasil eu possa aproveitar um pouco mais. But I turn now to the book itself. The quadruple object speaks, obviously, about 4 aspects to be found in any object. Mas vamos para o livro em si mesmo. O objeto quádruplo fala de 4 grandes características do objeto em si mesmo. Fourfold structures are not rare in the history of human thought and are present in countless civilizations. Estruturas quádruplas não são raras na história das civilizações humanas. Consider, for example, the work of the French anthropologist Philippe Descola, who has done much of his fieldwork in Brazil. Considere, por exemplo, o trabalho do antropólogo Philippe Descola, que fez muito pesquisa de campo aqui no Brasil. According to his book Beyond Nature and Culture, our own civilization is just one of 4 basic human possibilities. He calls it naturalism and claims that there are equally valid human civilizations called analogism, animism, and totemism.
De acordo com Descolar, uma das características que define, inclusive, a nossa civilização, né, é o naturalismo, sendo que, segundo Descolar, existem três outras características que definem outras formas de civilização humana. And how did he determine that there are exactly 4 types of civilization, no more and no less? E como é que ele sabe determinar que existe apenas 4 tipos de civilização, não mais e não menos? Despite his considerable fieldwork, it was not just a matter of going into the fields and empirically noticing 4 different kinds of society in the world. Apesar do trabalho de campo que ele fazia, não era apenas um detalhe de ir para campo e verificar. Instead, Descola contends that there are exactly 4 possible kinds of civilization because civilizations are grouped according to 2 fundamental questions. Descolar, ele afirma que existem, né, exatamente 4 tipos de civilização, né, porque as civilizações no mundo são divididas em 4 tipos de tipos. First, do humans have the same kinds of minds as other living creatures or fundamentally different sorts of minds? And second, do humans have the same kinds of bodies as other living creatures or fundamentally different sorts of bodies? Então, primeiro, os humanos têm o mesmo tipo de mente, da mesma forma que outras criaturas, ou eles têm tipos de mentes diferentes? E segundo, os humanos eles têm tipos diferentes de corpo, da mesma forma que outras criaturas, ou eles têm corpos fundamentalmente diferentes? If you answer, as you probably will, that humans are mentally different from other living creatures, but physically made of the same stuff, then you belong to naturalist civilization, as all of us do. Se você responder, como provavelmente você vai, que todos os humanos são mentalmente diferentes de outras criaturas, mas fisicamente feitos da mesma substância ou coisa, então você pertence à civilização naturalista, né, como todos nós pertencemos. But there are 3 other possible permutations of answers to these 2 questions, and they are the ones that give us analogism, animism, and totemism. Mas existem 3 outros tipos de permutações, né, de respostas para essas 2 perguntas, e essas permutações são aquelas que nos oferecem o analogismo, o animismo e o totemismo. Descola believes he has found examples of all 3 and he describes them all vividly. Descolar acredita que ele encontrou exemplo das 3 e ele descreve eles de forma bem vívida, bem intensa. In the case of object-oriented ontology, which we abbreviate as 𝕆𝔼, it is not a question of forcing people to make decisions on 2 basic questions. No caso da ontologia orientada a objeto, que a gente abrevia para 𝕆𝔼𝕁, né, OO, isso não é uma questão de forçar as pessoas a fazer decisões, a tomar decisões entre 2 perguntas básicas. Instead, there are 2 basic philosophical oppositions that play out in different ways. Na verdade, existem 2 tipos básicos de oposições filosóficas que atuam de formas diferentes. Whenever someone is asked to summarize the views of 𝕆𝔼, they usually say we believe that objects withdraw, meaning that they are hidden from any direct access by the mind. Então, quando alguém é perguntado para resumir o que é a visão da ontologia orientada a objeto, eles normalmente dizem que os objetos se retiram, né, o que significa que eles estão ocultos do acesso da mente. This is somewhat close to the truth, though it is highly incomplete. Isso é próximo da verdade, mas é muito incompleto. If this is all 𝕆𝔼 were saying, then it wouldn't be needed. Se isso fosse tudo que a ontologia orientada a objeto estivesse dizendo, ela não estaria dizendo nada demais. The reader could simply stay with Immanuel Kant's thing in itself or with Heidegger's veiled being that hides from Dasein. O leitor pode simplesmente permanecer com a coisa em si de Kant ou com a noção de velamento de Heidegger que se esconde do Dasein. But 𝕆𝔼 goes a lot further than this.
Mas a ontologia orientada, objeto, vai além disso. Kant and Heidegger were concerned with a special feature of human existence, that humans are unable to grasp reality directly, but only by way of space, time, and the 12 categories of the understanding in Kant's case, or through the distorted form of presence at hand in Heidegger's case. Kant e Heidegger estavam preocupados com a característica especial da existência humana, que os humanos são incapazes de compreender a realidade diretamente, mas apenas através do tempo, do espaço e de 12 categorias do entendimento, né, no caso de Kant, ou através de uma forma distorcida, né, de present at hand, in Heidegger's case. For 𝕆𝔶𝕁, however, it is not primarily an issue having to do with human beings. Instead, what we call withdrawal plays out even in the case of inanimate causation. Mas para a ontologia orientada a objeto, essa não é uma questão apenas dos humanos. Ao invés disso, o que nós chamamos de retirada, o recuo, você pode ver também na causalidade que opera entre objetos, seres inanimados. In other words, the thing in itself is not just some dark residue that only pathetic human beings are unable to grasp. Em outras palavras, a coisa em si não é apenas um resíduo sombrio que apenas os seres humanos patéticos são incapazes de compreender. Instead, the thing in itself refers to the reality of anything apart from its relations. Na verdade, a coisa em si mesmo, a coisa em si, se refere a qualquer realidade que se descola, né, que se afasta das relações. When fire burns cotton, to use my favorite example from medieval Islamic philosophy, the fire and the cotton interact in only the most limited way. Quando o fogo queima o algodão, para usar um exemplo favorito da filosofia medieval islâmica, o fogo e o algodão interagem apenas de uma forma muito limitada. In fact, they don't interact directly at all. They only interact with a limited number of each other's properties, and a thing is never the same as any or even all of its properties, as we will see again in a moment. Na verdade, eles não interagem, de fato. A única interação, né, se dá com um certo número limitado de propriedades. E uma coisa nunca é a mesma que as suas propriedades, como a gente vai ver daqui a pouco. Rephrasing the problem so that humans are no longer at the center is an important step, but also a step that has made 𝕆𝔶𝕁 very difficult to swallow for many readers. Pensando o problema de outra forma, a gente pode dizer que os humanos não são mais o centro desse importante passo, mas também um passo que faz com que a ontologia orientada a objeto seja difícil de digerir para alguns leitores. It is no exaggeration to say that we all still live in the shadow of Kant. Não é exagero em dizer que nós ainda permanecemos na sombra de Kant. And while one of Kant's greatest discoveries was that humans are finite and therefore cannot reach the thing in itself, the thing in itself has been abandoned and rejected by most of his admirers, and not just in the German idealist tradition. Enquanto as maiores descobertas de Kant foi que o humano é finito e, portanto, não pode alcançar a coisa em si mesma, a coisa em si mesma tem sido abandonada e rejeitada por muitos de seus admiradores, e não apenas na tradição do idealismo alemão. Hegel and his contemporaries thought of the end itself as a contradictory idea in need of reframing. Edmund Husserl found it absurd. Hegel e seus contemporâneos pensaram que a coisa em si era uma ideia contraditória, né, que necessitava de uma reformulação. Edmund Husserl achou isso absurdo. Wittgenstein said that if we cannot speak about it, then we ought to pass over it in silence. Wittgenstein, ele disse que o que a gente não pode falar, a gente deve permanecer em silêncio. Only in Heidegger, in a neglected passage near the end of Kant and the Problem of Metaphysics, do we find a prominent philosopher recommending that the thing in itself be retained. Apenas em Heidegger, em
em uma passagem bem negligenciada, no final do seu Kant e o problema da metafísica, a gente encontra uma recomendação da coisa em si. What has been retained from Kant instead is his second major assumption, one that I like a lot less than the first. Algo que tem permanecido de Kant, né, na verdade, é sua segunda suposição, né, uma que eu gosto menos do que a primeira. Namely, Kant centers all philosophy in a single place, the relation between thought and worlds. Isto é, Kant ele centraliza toda a filosofia em um lugar único, a relação entre pensamento e mundo. Within an orthodox Kantian framework, it is not possible to speculate, as I just did, about what happens when fire burns cotton. Dentro dessa matriz ortodoxa kantiana, não é possível especular, como eu acabei de especular, sobre o que é que acontece entre o fogo que queima o algodão. At most, we could talk about how human thought is able to experience cotton burning fire. No máximo, a gente só pode falar sobre como o pensamento humano é capaz de experimentar o algodão sendo queimado pelo fogo. We are too happy these days to let the natural sciences handle everything that concerns object-object interactions. Philosophy seems to be involved only when human thought is somehow on the scene. Nós hoje estamos muito felizes por ter deixado as ciências naturais lidarem com tudo que diz respeito à interação objeto-objeto. A filosofia parece que apenas está envolvida quando os humanos aparecem na cena. Here I side with Alfred North Whitehead, who argued as early as the 1920s that human perceptual immediacy is only a special case of any relation at all. E aqui eu me aproximo de Whitehead, que argumenta, né, antes mesmo da década de 20, que a percepção imediata do humano é apenas um caso de relação entre outras. In any case, there is another aspect to the problem of withdrawal that I want to emphasize. De qualquer forma, existe um outro aspecto do problema do recuo, né, que eu quero enfatizar. Since 𝕆𝔶 expands this problem to cover object-object relations, the question arises of how causal relations can happen at all. Já que a ontologia orientada a objeto expande esse problema das relações entre objetos, a questão que surge envolve essas relações, como as relações causais de fato acontecem. We are already quite used to the problem of how the human mind can make contact with the world if all it encounters are representations of the world. Many would reject this problem as meaningless, but at least we are not surprised when someone speaks this way. Nós já estamos acostumados com o problema sobre como a mente humana pode fazer contato com o mundo, né? E como é que entra em contato com as representações e por aí vai. Muitos rejeitariam como sem sentido, mas ao menos nós não estamos surpresos por falar nisso. What is more surprising is when 𝕆𝔶 asks how fire can causally affect cotton, given that fire does not encounter cotton, but only a limited range of its properties. O que é mais surpreendente é quando a ontologia orientada a objeto se pergunta como o fogo pode, de forma causal, afetar o algodão, já que o fogo não encontra o algodão, mas apenas uma quantidade limitada de suas propriedades. Another way of putting it is that causation is indirect, not direct, and this is what I mean with the term vicarious causation. Outra forma de colocar isso é que a causalidade é sempre indireta, nunca direta. Isso é o que eu chamo, né, de causalidade indireta. The problem never arises in Kant or Heidegger because they simply do not raise the question of how objects can affect each other without making direct contact. For them, it is merely a question of human thoughts not being able to directly access reality in itself. O problema nunca aparece para Kant ou para Heidegger, porque eles simplesmente não levantam a pergunta sobre como objetos podem afetar uns aos outros sem fazer um contato direto.
Para eles, é meramente uma questão de pensamento humano, né, não sendo capaz de acessar diretamente a realidade em si mesmo. Those figures in the history of philosophy who did take indirect causation seriously were the so-called occasionalists, who existed in medieval Islamic thought centuries before they ever existed in France. Aquelas figuras na história da filosofia que levaram a sério a ideia de causalidade indireta eram os chamados ocasionalistas, que existiram no pensamento medieval islâmico vários séculos atrás, e eles existiram na França. For them, it was always God who was responsible for all causal agency, given the impossibility for them of two objects making direct contact. And it was again Whitehead who surprisingly revived this form of the problem. Para eles, era sempre Deus o responsável por fazer todo tipo de agência causal, já que havia uma impossibilidade de dois objetos fazerem um contato direto. E foi novamente Whitehead que, de forma bem surpreendente, reviveu essa forma do problema. But personally, I don't think it solves the problem at all. Mas pessoalmente, eu não acho que resolve o problema nem um pouco. If there is a general problem with two objects being able to make contact, then it is unclear why God or anything else should be an exception to this rule. For example, Hume and Kant simply changed the occasionalist theory by making human thoughts rather than God responsible for all causal relations, or at least for the appearance of them. Mas existe um problema com esses dois objetos que entram em contato, né? Então, não é tão claro por que é que Deus ou qualquer outra coisa deveria ser uma exceção a essa regra. Por exemplo, Hume e Kant simplesmente mudam essa teoria ocasionalista ao fazer a mente humana, ao invés de Deus, responsável por todas as relações causais, ou ao menos a aparência delas. All of these remarks were related to the notion of withdrawal, which is certainly a part of 𝕆𝔼, but only part. Todas essas observações são relacionadas à noção de retirada, que é certamente uma parte da ontologia orientada a objeto, mas apenas uma parte. Along with the distinction between the concealed and the revealed, or the real and the sensual in 𝕆𝔼 terminology, there is also the distinction between objects and their qualities. Junto com a distinção entre o velado e o revelado, ou o real e o sensitivo, na terminologia da ontologia orientada a objeto, existe também a distinção entre objetos e suas qualidades. This distinction has not been recognized enough for the central status that it actually deserves. Essa distinção não tem sido reconhecida como deveria, né, pelo status central, né, que ela, na verdade, merece. If you were a follower of David Hume, then the distinction does not even exist for you. Objects are merely bundles of qualities, so that there is no object over and above the various qualities it possesses. Se você é um seguidor de Hume, então a distinção nem sequer existe para você. Objetos são meramente feitos de qualidades, né? Então, de modo que nenhum objeto, não existe objetos acima, né, das várias qualidades que ele possui. In the modern period, it was Husserl who most clearly challenged Hume on this point. No período moderno, foi Husserl que mais desafiou Hume nesse ponto. For Husserl, objects can change their qualities constantly within certain limits, while still remaining the same objects. Então, para Husserl, no final das contas, os objetos podem mudar suas qualidades constantemente dentro de certos limites, enquanto ainda permanecem os mesmos objetos. As the trees in my yard move slightly in the wind, I am constantly seeing new qualities. According to Hume, this should mean that I am actually seeing new trees in every instance since the bundle of qualities has changed. Na medida em que as árvores do meu jardim se movem com o vento, eu estou constantemente vendo novas qualidades. De acordo com Hume, isso deve significar que eu, na verdade, estou vendo novas árvores a cada instante, já que novas
novos feixes de qualidade mudam. For Husserl, however, the tree remains the same, even as its qualities shift from one moment to the next. Para Husserl, porém, a árvore permanece a mesma, mesmo quando suas qualidades mudam de um momento para o outro. This indicates the strange fact that objects both have and do not have their qualities for Husserl. Isso indica que o fato estranho que objetos eles têm e ao mesmo tempo não têm suas qualidades. There is a loose relation, not a tight one, between objects and their own traits. Existe uma relação um pouco frouxa, né, entre objetos e suas qualidades. There is a lot more that could be said about this, but since time is running short, let's move to a conclusion. Como existe muito mais coisas a dizer sobre isso, mas o tempo já está acabando, vamos direto para a conclusão. We have seen that 𝕆𝔶𝕁 affirms two basic oppositions in the cosmos, one between objects in themselves and objects in their relational aspect as encountered by other objects. Let's call this real versus sensual. And the other we can call objects versus qualities. Nós podemos perceber que a ontologia oriental do objeto está afirmando duas oposições no cosmos. Uma entre objetos em si mesmos e objetos em seus aspectos relacionais quando encontram outros objetos. Vamos chamar isso de real versus sensitivo, e o outro tipo é a relação entre objetos e suas qualidades. This means that there are actually four poles of reality in the universe: real objects, real qualities, sensual objects, and sensual qualities, which can be conveniently abbreviated as RO, RQ, SO, and SQ. Isso significa que existem, na verdade, 4 polos da realidade no universo. Os objetos reais, as qualidades reais, os objetos sensitivos e as qualidades sensitivas, que a gente poderia, de forma conveniente, abreviar para OR, QR, OS, QS. However, looking at these four poles in isolation does not help very much, since there is no such thing as objects or qualities in isolation. Porém, olhando para esses 4 polos de forma isolada não ajuda muito, já que não existe uma coisa chamada objetos e qualidades de formas isoladas. They always come in an object-quality pair. Eles sempre vêm em um tipo de par, né? Um par que é objeto e qualidade juntos. But along with real objects and their qualities and sensual objects and their qualities, there are even more interesting hybrid cases. Mas junto com os objetos reais e suas qualidades, e os objetos sensitivos e suas qualidades, existem também casos híbridos interessantes. A real object can have sensual qualities, meaning that the object hides while leaving its qualities behind in trace form. I say that this is what happens in aesthetics and also what happens in Heidegger's famous case of the broken hammer, which we do not notice until it breaks. Objeto real pode ter qualidades sensitivas, o que significa que o objeto se esconde, enquanto ele deixa para trás certos traços de qualidades. Eu digo que isso é o que acontece na estética, e também o que acontece no famoso caso de Heidegger, do martelo quebrado, que nós não notamos o martelo até que ele quebra. And then there is also the hybrid case of a sensual object that has real qualities, which is, I say, what actually happens when Husserl tries to analyze the essence of an object. E então, existe também um caso híbrido, né, do objeto sensitivo, que tem qualidades reais. Né? E eu digo que na verdade, o que acontece quando Husserl tenta analisar a essência de um objeto. In classic rationalist fashion, Husserl thinks this can be done if we stop listening to the senses and instead follow the discoveries of the mind. De uma forma racionalista clássica, Husserl pensa, né, que isso pode ser feito se nós pararmos de escutar os sentidos e, ao invés disso, a gente seguir as descobertas da mente.
For my part, I don't think the difference between the human senses and the human mind is all that great, since both of them only scratch the surface of things and can never give us contact with the real. Na minha opinião, eu não acho que essa diferença entre os sentidos humanos e a mente humana é tão incrível assim, já que ambos apenas arranham a superfície das coisas e nunca podem nos dar um contato com o real. As I see it then, the core qualities of an object are real rather than sensual, meaning that they always withdraw from any human attempt to know them. Como eu vejo, então, o núcleo das qualidades de um objeto são reais ao invés de sensitivas, o que significa que eles sempre se retiram de qualquer tipo de tentativa dos humanos conhecer eles. Again, turning to our system of abbreviations, we have 4 object quality tensions, as described in the book, The Quadruple Object. Novamente, voltando para o sistema de abreviação, nós temos 4 tensões envolvendo objetos e qualidades, né, como é descrito no livro Objeto Quádruplo. The tensions are abbreviated as RORQ, ROSQ, SOSQ, and SORQ. E agora Horman descreve essas relações. Existe a relação entre o objeto real e a qualidade real, o objeto real e a qualidade sensitiva, o objeto sensitivo e a qualidade sensitiva, e, por fim, o objeto sensitivo e a qualidade real. While these may sound disturbingly unfamiliar, they also have more familiar names. Embora, enquanto tudo isso parece muito de forma perturbadora, de uma forma bem não familiar, existem nomes familiares nisso tudo aqui. Speaking out of order, they are time, space, essence, and eidos. You will have to read the book to find out why. Existem, falando aqui em ordem, existem o tempo, o espaço, a essência e o eidos, né? Mas para conhecer um pouquinho deles, você vai precisar ler o livro para descobrir os bastidores. Por quê? But we already have one very interesting result from this. Nós já temos um resultado muito interessante de tudo isso. Throughout the history of human speculation, there has been much discussion of time and space. Are they different or the same? Are they real or illusory? Por toda a história da história humana envolvendo especulação, sempre houve discussões, debates sobre tempo e espaço. Eles são o mesmo? Eles são reais ou são ilusórios? But one thing that has never been challenged, as far as I know, is the assumption that there are only 2 terms involved, time and space. Mas uma coisa que nunca foi debatida, nunca foi desafiada ou questionada, até onde eu sei, é a suposição de que existem apenas 2 termos envolvidos, o tempo e o espaço. Why is nothing else ever mentioned in the same breath as these 2? Por que não existe nada mais que é mencionado, né, além desses 2 elementos? But insofar as 𝕆𝔼𝕁 interprets both time and space as nothing but specific kinds of tension between objects and their qualities, it turns out that essence and eidos, which are other forms of such tension, deserve to be mentioned along with time and space. Mas, na medida em que a ontologia orientada a objeto, ela interpreta tanto o tempo e o espaço como nada a não ser como tipos específicos de tensões entre objetos e suas qualidades, no final das contas, a essência e o eidos, né, que são outras formas de tensão, merecem ser mencionadas com o tempo e o espaço. On that note, I am happy to answer any questions you may have. Nesse sentido, estou feliz e aberto para responder qualquer pergunta que vocês tenham. Thank you very much, Thiago, Graham. So I will move on to Octavio, so Thiago can rest a little bit, and then I return to Thiago. Okay? Okay. So Octavio, please. So, Professor Otávio Maciel. So first, I would like to say thank you for including me in this talk. Agradecer estar aqui podendo falar com vocês.
and to mention that I have a new job that is a full professor at a new university here in Brasília. It's called University of Distrito Federal. Mencionar que eu tenho um trabalho no professor da Universidade do Distrito Federal, which I will do. I will start doing this later this month. Que eu vou começar a fazer isso no final do mês. When Thiago asked me for help doing the philosophical review of the terms, I was a little excited, but then I got a little concerned. Quando o Thiago pediu para que eu fizesse essa revisão filosófica, eu fiquei empolgado, mas também um pouco preocupado. Because I studied at least 3 authors during my PhD. It was 𝕆𝔶𝕁𝔼𝕋𝕆 ℚ𝕌𝔸𝕃 and ℚ𝕆𝔶𝕁, which had made the Hegel's reception in France, and they did a lot of good work, but also a lot of bad work doing that. Então eu fiquei preocupado porque eu estudei o 𝕆𝔶𝕁, o ℚ𝕆𝔶𝕁, né, que são autores que recepcionaram Hegel na França, e que isso foi bom, mas também teve muitos problemas. So when I was starting to write the presentation for the book, which you can find right here, I briefly speak a little about Professor Graham and a little bit about 𝕆𝔶𝕁, but I also consider the job that is to present some new book or a new author, or a new movement for another public. Então, quando eu fui fazer a apresentação, eu fiquei preocupado, né, e escrevi um pouco sobre o professor, sobre a ontologia de objetos, mas também eu escrevi um pouco sobre por que pode ser problemático apresentar um novo autor, um novo movimento. So I tried to write something that would give the content of the book beforehand. I did a brief genesis of 𝕆𝔶𝕁, a synoptic view of the movement, and then I go into the bifurcation of nature and the ontotaxonomy, which are terms that Professor Graham is dealing with more recently. And then I speak about the transdisciplinary applications of object-oriented ontology. Então eu falei um pouco sobre a gênese da ontologia de objetos, sobre a visão sinóptica, a bifurcação e a ontotaxonomia, que são termos que ele está lidando mais recentemente, e sobre as aplicações transdisciplinares, né, da ontologia de objetos. We mentioned a few of them at the beginning of our talk. It's always surprising for most people to know that Professor Graham is at a faculty of architecture and not of philosophy. And when he talks about Bruno Latour, Latour was also not thought as a philosopher. He was a sociologist, he was an anthropologist, he was a theologian, he was so many things before he was recognized as a philosopher. Which showcases that Bruno Latour and object-oriented ontology and most of speculative realism are transdisciplinary movements. They do not confine themselves in pure philosophy. Então, eu falei um pouco sobre o Latour e o Harman, e o realismo orientado, o realismo especulativo, que ou estão nas faculdades de arquitetura, faculdades de teologia, antropologia, e não tanto somente na filosofia teórica pura. When you find mistakes in the book about translation of philosophical concepts, you can blame me, leave Thiago out of this. Thiago, a friend from sociology, and there are lots of philosophical terms here, so if anything goes wrong, you can blame it on me. Falei que o Thiago é um professor de sociologia, então eu fiz a revisão filosófica. Então, se tiver erros de traduções filosóficas, vocês podem, né, falar a culpa é de Otávio. But I think that we did a good job, and we do lots of translation notes on the footnotes to try to explain more some terms that are a little complicated to understand. Because Professor Harman brings in Heidegger and Husserl and other complicated German writers, which are so terribly
to read, but so interesting to understand. Eu fiz várias notas de rodapé para alguns termos que são complicados, né? Às vezes em alemão, às vezes em português, para ajudar na compreensão. And I would like to thank Professor ℚ𝕌𝕋 because he did give me an idea when I was doing my PhD. Professor 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕋𝕆, which also has published on the series with Professor ℚ𝕌𝕋. Gives you lessons from Kant. He says that we need to consider the correlate between thought and world. At least some thought needs to be given to the correlation between thought and world. And the second lesson is that this correlation is contingent. So he was speaking about 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕻 and the speculative materialism. O professor 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕻 fala de duas lições de Kant, né? Primeiro, que a relação pensamento e mundo tem que ter alguma conexão, e que essa segunda lição é que isso é contingente. The third lesson from speculative realism came actually from Professor ℚ𝕌𝕋, which is we need to talk about objects again. We need to talk about the thing itself. We need to talk about things that break, things that withdraw, things that go away from our view. And not just from our view, from any relation, from anything at all. E a terceira lição de Kant seria que nós precisamos falar sobre objetos que recuam, objetos que estão além, né, do nosso contato, mas não só do nosso contato, de qualquer tipo de contato. And I think that these three main lessons, they form perhaps the backbone of most of speculative realism works being done worldwide, and I include myself in this, which is real inspiration, because I think that philosophy has stalled for a long time, and it has been so boring to go to the philosophy classes, and we just read the same things, and we think the same things, and we do the same stuff. Sometimes I feel that Professor ℚ𝕌𝕋 went to the architecture school because it was so boring to stay at the university talking about philosophy with philosophers, which can be a little tiring. That's why I went first to the law school, and now I am at a university that is transdisciplinary, so it's not just about philosophy. Eu falei que o professor ℚ𝕌𝕋 talvez esteja cansado, né, de falar só sobre filosofia com filósofos, porque é uma coisa que a gente só lê a mesma coisa, fala os mesmos autores, os mesmos textos, as mesmas coisas, e que isso pode ser muito cansativo, que por isso talvez ele foi para a arquitetura, e eu acabei primeiro indo para o direito, e hoje eu estou numa universidade transdisciplinar. Anyway, that's everything that I had to say. I think that the presentation is good for people who have no idea what 𝕆𝔹𝕁 is, but I myself have translated some texts from some papers and articles from Professor ℚ𝕌𝕋 on some of our open access journals. But as I said before, this is the first full book that we are translating, perhaps we'll translate more. Então, eu fiz uma apresentação com uma questão geral sobre ontologia de objetos, e para quem não conhece, mas já tem alguns textos do professor ℚ𝕌𝕋 que eu traduzi, está publicado na revista NANS, na Bahia, tem vários outros lugares. So, I hope that my presentation can be useful for people to get into the book, for people who have no idea about what speculative realism is, from who is Professor ℚ𝕌𝕋, and why is 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕋𝕆 so important, because it's not really studied in Brazil, 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕋. And I got to know him through Professor ℚ𝕌𝕋, and I found out that he also did a lot of work on Nikolai Hartmann and also some other authors that I am very much interested in. So, thank you, Professor. Falei sobre a apresentação, que pode ser, espero que seja útil, e que apresentar sobre alguns autores e pensadores que o professor trabalha, e que né, coisa boa. Enfim, thank you. Thank you, Otávio. ℚ𝕌𝕋, you want to say something? Just that I'm glad Otávio brought up the point about philosophy shouldn't be boring. And yes. I always find Otávio entertaining, too, whenever I interact with him. So I'm happy to have him on this panel. The sense of humor is needed. And although the reason I'm in an architecture school is more that they're the ones who will have me.
much like Latour, I don't think a philosophy department would hire me because what I am doing is too unusual for philosophers right now. Ele falou que acha interessante, que eu faço graça, mas que provavelmente ele não seria contratado na faculdade de filosofia, porque, assim como o Bruno Latour, né, o professor Hahnemann não está falando coisas muito fora do comum, né, na faculdade de filosofia. And I agree, because it's all too boring in philosophical schools, actually. Okay, thank you, Octavio, thank you, Harman. Thiago? Obrigado, Otávio. Então, vamos lá. So first, I'm going to say everything in English, and after that, I will translate everything. So first, thank you very much, Gren, for being here. It's a pleasure again to see you, right? And especially, thank you for allowing me to translate this book, because it's incredible. Because, of course, we have many things already here that we translated, papers and essays, but the most important thing about this book was to construct a kind of common ground, a foundation. O que eu estou dizendo é o seguinte, eu estou agradecendo Graham Harman, né, por ter me permitido traduzir o livro, e além do fato de ter artigos e ensaios já publicados sobre ele, o grande desafio do livro foi criar uma espécie de pano de fundo em comum, uma espécie de fundação. For example, if someone in the audience right now know me, could easily ask the following question: why did you translate a philosopher if you are not a philosopher? For example, I'm not a philosopher, I'm a social scientist. Why did I do that? And there are many answers for that. First, because I don't believe that philosophy and social theory, they are so different. I think that there are many things in common. That's the first reason. Then the second reason is that because I believe that Harman is going beyond philosophy itself. Eu estou dizendo o seguinte, que por que eu, você que me conhece, por que eu traduziria um filósofo se eu não sou um filósofo? Eu sou de ciências sociais, por que eu traduzi alguém da filosofia? E aí eu disse para Harman que existem duas razões. Primeiro, porque eu não acho que existe tanta diferença entre teoria social e filosofia, que é a minha área, e também porque eu acho que Harman vai além da filosofia. E que Harman vai além da filosofia. So, in my opinion, Harman is proposing not only a new theory. I think he's going beyond that. I think he's, in a very Foucauldian sense, he's proposing a new episteme. What do I mean by that? He's not simply proposing a new theory, but a field, a foundation, where different theories can appear. O que eu estou dizendo para Harman é o seguinte, que, na verdade, talvez ele não está propondo apenas uma teoria. Ele está propondo um solo, um campo, onde diferentes teorias podem aparecer. So maybe that's the reason why today you can easily find, for example, many branches of object-oriented ontology. You can easily find object-oriented design, object-oriented psychology. And that's very interesting that in a certain sense, Triple goes beyond philosophy itself, goes beyond a simple metaphysical assumption. O que eu estou dizendo é o seguinte, hoje você encontra ontologia orientada à psicologia, ontologia orientada ao design, ontologia de tudo, né? Então, tem vários tipos de ramificações que Harman estabeleceu. Isso mostra que Harman vai além de uma filosofia, ele está além de uma simples suposição metafísica. I don't know if you guys remember, but at the beginning of Process and Reality, Whitehead is going to say something very important. He's going to say that when you talk about metaphysical assumptions, we only have two options. Either you embrace them, or you ignore them, or you don't buy them, but you don't refute. Especially because philosophy is not a paradigmatic knowledge. So, for example, in every hour, hundreds and hundreds of metaphysical assumptions are being produced right now. So the question is a very pragmatic question. Why Harman? Why him? Why now? Quando a gente pensa em Whitehead tem um livro chamado Processo e Realidade,
E nesse livro, Em Processo e Realidade, ele vai dizer que quando a gente fala de uma suposição metafísica, só temos duas opções. Ou você compra o discurso metafísico ou você abandona ou ignora, mas você não consegue refutar. Então, quando a gente pensa nas suposições metafísicas, a cada hora, centenas estão sendo criadas. E a pergunta que fica aqui é, por que Harman? Por que a abordagem dele é relevante? So, in my opinion, the reason why Harman is so relevant is that he's bringing something different, new, fresh, and even funny to social sciences. So, for example, not only social sciences, human sciences in general, we believe that they are very new Kantian. When you talk about human sciences, we are talking about what humans are doing. We are talking about the products of humans like language or power or discourse. We are never talking about the world itself. The world disappears. What we have is only what is in the background. O que eu estou querendo dizer para Harman, e quando a gente pensa nas ciências sociais e humanas, o mundo meio que desaparece. A gente está falando de abordagens que, em geral, são neokantianas, a gente esquece que o mundo existe, e o que, de fato, a gente fala é sobre o que está nos bastidores do mundo, estruturas, sistemas, discursos, e os objetos, infelizmente, eles desaparecem. So, for example, if you ask a Foucault, imagine that Foucault is in front of me right now, and I ask Foucault, what is this? What is this glass of water? What is a glass of water? Probably the answer of Foucault is simple. I don't know. The only thing that I can answer is that there is a certain epistemic horizon where this glass of water is inside. It's the best that I can do. So in the new Kantian tradition, you never talk about the glass of water. You never talk about the world. You talk about the conditions of access or the conditions of possibility. And that's very problematic. Quando a gente pensa na teoria social, nas ciências sociais, se você perguntar, por exemplo, para Foucault, o que é esse copo? Foucault vai dizer o quê? Eu não sei o que é o copo. Eu sei apenas que existe uma certa estrutura epistêmica onde esse copo está situado. Então, nesse horizonte, o mundo desaparece, o copo desaparece, e o que eu tenho são apenas essas condições de acesso. So it's almost like when someone says to you, I don't know, imagine that someone says to you that you are ugly. And you can say, no, I'm not ugly. I'm only in a different epistemic register. That would be a very Foucauldian answer. There is no beauty, there is no truth, there is nothing. The only thing that exists in the world are these matrix, these structures, right? That normally are operating in the background, in the underground, right? And that's a very problematic thing. E quando a gente pensa em Foucault, tem uma estratégia Foucaultiana bem simples. Se alguém chamar você, sei lá, de feio, você diz que não é feio. Você diz apenas que está num registro epistêmico diferente. Então, temas como beleza, verdade, desaparecem, e a única coisa que eu tenho, de fato, são essas matrizes ou estrutura nos bastidores. Let me see. When you think about social theory and social sciences, human sciences, it's funny because we already have in social sciences a theory of objects. Harman is not the first one, Latour is not the first one. When you go to Marx, for example, you can see in Marx a theory of objects. Marx talks about how the objects get autonomy, right? But, for example, at the beginning of the Capital, you can see a very interesting case. He talks about a chair, right? There is a worker in front of the chair, and he talks about how the chair starts to dance. But when Marx talks about this, he's not applauding, he's not praising this. For him, that's a very problematic sign. So in social theory, every single time that the objects, they appear and have autonomy, that's a sign of fetishism. So normally we don't take that seriously. We see as a problem. We see as an alienation. If you see the world getting autonomy, so maybe that's the reason why, for example, people from Marxism criticize object-oriented ontology a lot, or criticize Latour and criticize many people, because they believe that if I give autonomy to the objects, that's something bad, something that you have to avoid.
Então, por exemplo, quando a gente pensa na teoria social, a gente já tem na teoria social teorias orientadas a objeto, entre aspas. A gente tem teorias que destacam a autonomia dos objetos. Por exemplo, Marx. Marx tem, no começo do Capital, a clássica história da cadeira que dança. Só que quando Marx fala da cadeira que dança, ele não está aplaudindo a cadeira que dança. Isso não é um bom sinal. Toda vez que os objetos ganham autonomia, na tradição marxista, isso é um sinal problemático. Né? But at the same time, what Harman is offering is not simply saying that the objects have autonomy, because Marx did that already. What Harman is saying is basically telling us, or even Latour, that the fact that the objects have autonomy is not a bad sign. That's a good thing, right? And the fact that the world has autonomy, that's not something to be concerned, right? But something to be open-minded. I don't know, something like that. Então, o que Harman está dizendo é justamente isso, né? Que os objetos eles têm autonomia, mas isso não é um mau sinal. Isso não é algo para você ficar frustrado. Isso é algo bom. And I think that's it, right? So, thank you very much. Now we're going to open for questions and other stuff. Então, obrigado, pessoal, e a gente vai abrir para perguntas e questionamentos. Obrigado, Thiago. I'd like to say something briefly. I'm not a philosopher as well, but a sociologist. And I'm trying to use the 𝕆𝔶𝕁 and the new materialism to understand digital culture. In our research on digital media, I like to think about info communication objects from 𝕆𝔶𝕁. I think that vicarious causation helps me to understand that an object will only reveal itself little by little, and this will help us to understand the association. So materialism is really reductionist in the undermining position. The context is overmining, and the dual mind is not good. But I think that new materialism, I think Bennett, Barad, Fox and Aldrich, Latour, it's not materialism nor context in a way to analyze social problems and media problems in this vicarious way, which means for me that a dispositive such, say, artificial intelligence or social media platforms, for example, it's always withdrawn but appears by proxy on a specific association. Then for us on communication studies, it's good to deal with controversies without going into materialism or into the context, but look to the objects, even if it's always withdrawn. That the object it's plural. So this is why this book is so important for me and for the field of communication in Brazil, which is now recognizing objects. How can I say that? Escaping for hermeneutical visions that founded the field. This is incredible for me. That's the communication studies where media and technical objects are fundamental mediators. So this is really nice to have this book for students that cannot read in English or in French. So I really appreciate it, and I really thank you for this meeting and for the book. So then I will open for questions and for if Harman would like to say something, but I would ask you for questions, and I will ask a first question. I would like to I don't know. Today we talk
about generative artificial intelligence objects. So I read recently that Zizek said, I quote, "Unlike previous technological innovation, artificial intelligence is not about humanity's domination over nature, but rather about the total relinquishment of control. Whether we realize it or not, the old anthropocentric arrogance that technology allows may soon give way to the irrelevance and meaninglessness of the human." I would like to hear you, Harman. Does this make any sense? Well, of course, we can all think about catastrophic outcomes, but I think catastrophism is usually the wrong way to look at these things. First of all, why is he jumping to the end game? Why not think about what's going to happen in the meantime? What's happening in the meantime are human AI hybrids. So, for instance, at the architecture school where I teach, we had a problem when ChatGPT was released. The first semester, many students cheated. There were 11 students cheating using ChatGPT. And they received a punishment, but they weren't failed. And we have an unusual position at our school, which is that students are encouraged to use artificial intelligence in the architecture studio. And so in the philosophy classes, it will be hypocritical to not let them use it at all. And so we had to find a system where they could use ChatGPT productively to help them write their papers. And I won't go into detail on that, but I think what we're going to have happen is that humans are going to become curators or connoisseurs of AI-generated content. And we will always have that, because I suppose I could have artificial intelligence also tell me which art is the best art, but I don't care what artificial intelligence says about that, right? I want to have a human perspective on that. And so I don't think we're going to become completely meaningless. I think we might become meaningless as creators, in the sense that DALL-E or one of these programs might be able to make better paintings than a human painter can in the near future. Perhaps in 20 years, AI can write my own books better than I can, but you will still need me and other experts on that 𝕆𝔼 subject to choose which of the AI 𝕆𝔼 books are the best. Because yes, artificial intelligence can generate thousands of books, but that's irrelevant. You'll need humans to be choosing which ones are the relevant ones, which ones we rank higher than others. And so I see this as an opportunity. Obviously, there's a threat as well. Artificial intelligence could take over the world and kill all humans. We have to prevent against that. But I don't think that's the only problem worth worrying about. And I think catastrophism is itself a symptom of anthropocentric thinking. Because, when we think about global warming, people like to say things like, oh, we're all screwed, we're all going to die. That's, in a way, an easy escape. The hard part is saying, how will we handle 5 billion people dying? Not that we're going to go extinct, but that lots of people are going to die. That's a much bigger, more realistic problem. It's what Timothy Morton calls a hyperobject. A hyperobject is a very large object that is difficult for us to address. It's not infinity. It's not extinction. It's simply, how are we going to survive under incredibly painful and difficult circumstances, like 5 billion people dying of starvation and heat? So I hesitate to follow Zizek down the path of catastrophe. Só resumo. Well, you forgot to translate, so I think it's okay. It's okay. That's fine. Então, por exemplo, Harman, ele falou várias coisas. Primeiro, porque ele estava dando uma aula, ele usou o chat GPT, ele percebeu que muita gente estava usando o chat GPT e meio que trapaceando. Né? E aí ele está respondendo uma pergunta, né, uma frase de Zizek, feita por André, que é uma frase bem catastrófica. Todo mundo que conhece Zizek sabe que ele é um pouco catastrófico. Harman está dizendo o seguinte: quando a gente fala de inteligência artificial ou chat GPT, a gente tem que entender é uma nova tecnologia que a gente precisa lidar, né? E é algo que faz sentido, e o humano não vai deixar de existir por causa disso, não é o fim do mundo. O humano vai continuar fazendo parte, interagindo e criando novas formas de articulação. Resumindo.
Isso, e evitar o pensamento catastrófico, né? O pensamento catastrófico não vai nos ajudar em nada e nós temos já um problema bem atual que é a fome, como é que as pessoas vão viver, etc. É uma maneira talvez de divergir de um problema atual, pensando que teremos esse problema no futuro, né? Então, legal. I had a similar experience with that. My thesis is really recent. It's not known. And I had a student perform a question to ChatGPT about my thesis, and it wrote only rubbish. It was completely nonsense. I said, I didn't write this. What the hell is this? I don't know what is that's it. So okay, we need to be wary, we need to be cautious, but at least for now, artificial intelligence is not really intelligent. It replicates content. It selects and presents content in a way that it seems pleasing to us, but most of the times it is either too superficial or it's utter nonsense. Eu tive uma aluna minha pediu, uma aluna minha, a Rafaela, não sei se ela está ouvindo aí, Rafaela pediu para o ChatGPT resumir a minha tese de doutorado, só saiu bobagem, saiu um monte de bobagem. Então, assim, embora a inteligência artificial a gente tem que ter cuidado, né? Ela simplesmente seleciona conteúdo e rearranja de uma maneira que pode ser útil, ou agradável, mas inteligência mesmo, eu não sei. But yeah, and it's interesting about all this because when you think about ChatGPT, not only with ChatGPT, but with all every new technology, people will always have this kind of fear, right? It's something new. Maybe it's going to be the end of the world. But at the end of the day, our species always adapts itself. We always find new ways to articulate something, to produce new abilities. So, but you always has this class of people that say, now we have a new technology, so we are doomed, right? Everything gonna be doomed or something like that. No final das contas, a gente realmente, a toda nova tecnologia, a gente tem esse medo de que as coisas saiam do controle e as coisas sejam o fim do mundo. Mas, na verdade, nunca é o fim do mundo. A cada nova tecnologia, a sua espécie, a minha espécie, sempre se ajustou. Né? Então, esse pensamento catastrófico é meio problemático. Kind of neoludism. Como se fosse um novo ludismo. Eu não traduzi... New Luddites. New Luddites. Yes, exactly. So, thank you. Eu não traduzi a minha fala, então vou falar rapidamente, se eu me lembrar aqui, eu dizia que eu não sou um filósofo, mas um sociólogo, eu estou na comunicação e eu tento adaptar, na realidade, toda a metodologia que nós utilizamos no Lab 404 tem sido de trabalhar nessa perspectiva neomaterialista que utiliza a ontologia orientada ao objeto, sociologias pragmáticas, textos e o trabalho do Bruno Latour, etc. E que, para nós, na comunicação, é interessante analisar os objetos infocomunicacionais a partir da ontologia orientada ao objeto, porque ela nos permite entender que não é nem o materialismo no sentido mais... Como é que vocês traduziram undermining? Nesse caso, o substantivo, subminação, e o verbo subminar. E overmining? Supraminação, o substantivo. Supraminação e subminação. Na verdade, é você reduzir a matéria, o materialismo, né, ir para baixo, e no caso do contexto, você sair do objeto e ir para cima. E o Harman vai dizer também que não é nem uma coisa nem outra, nem as duas ao mesmo tempo. O objeto ele vai estar sempre se revelando de forma vicária, por procuração, aos pouquinhos. Isso, para nós, na comunicação, é muito interessante porque nos permite analisar redes sociais, Twitter, um aplicativo, sempre a partir dessa perspectiva aberta, na qual o objeto ele nunca se revela totalmente, mas ele está sempre agindo ali de acordo com a associação. Então, nos permite enfrentar as discussões sobre as controvérsias no campo da comunicação. E eu dizia, por último, que o campo da comunicação sempre foi muito reticente a isso e começa a prestar atenção nessa virada neomaterialista das ciências humanas, na filosofia, e começa a prestar atenção a esse tipo de trabalho. Né? Então, era isso que eu dizia. E a frase do Zizek é a seguinte, deixa eu pegar ela aqui.
O Zizek, ele diz... Cadê? Diferente das inovações tecnológicas anteriores, a inteligência artificial não trata da dominação humana sobre a natureza, mas sobre um total perda de controle ou retirada do controle. O que nós fazemos, o que nós estamos entendendo agora é que a arrogância antropocêntrica que a tecnologia permitiu, está sendo substituída por uma espécie de irrelevância e falta de significado do humano. Então foi essa pergunta e daí veio a resposta do Harman. Legal, eu vou... I turn to the chat board for... André. Oi. André. Oi, eu posso fazer um resuminho dessas perguntas aqui, porque tem algumas que são um pouco grandes, para a gente poder andar mais rápido? Pode, é porque eu ia exibir. Eu acho que você não pode exibir. Mas se você quiser fazer isso, está ótimo. Certo. So, Professor Harman, there is a question from my friend Alberto, Gato Filosófico. It's about technical languages, about what you think about the usage of technical languages, because, and this is a question that I would also like to ask you, because when we read your books, it's this question, I think. Aesthetics, it's about theater, it's about arts, and you have a aesthetical turn going on. And what do you think about technical languages as such? In philosophy, I try to avoid using too much terminology. When I use terminology, I try to explain it clearly because I don't want to exclude people. And I think terminology is best used when it's a shortcut for something more complicated. If it's used as a way of trying to sound more interesting than you are, I think it's a bad thing. This is what 𝕆𝔹𝕁𝔼𝕋 said about why technical terminology is more acceptable in mathematics and sciences. It's a shortcut. It's a way of saying more using fewer words. Sometimes in the humanities, terminology is a way of saying less using more words. And I want to avoid that. And so I try to make my work readable. When I write a sentence, I try to imagine myself reading that sentence aloud to a crowd of people. And if I'd be too embarrassed to do that, then I'm too embarrassed to write it. Hope that made sense. Okay, Fábio, can go ahead. Ele falou que ele prefere não usar muito linguagem técnica, porque que filosofia seria melhor se fosse lida por mais pessoas, e que, às vezes, a linguagem técnica pode ser um atalho para chegar em assuntos mais complexos, e por isso que ela é boa na lógica, na matemática, mas que, às vezes, é complicado de se fazer isso, né, em termos de ciências humanas. Né? Object-oriented ontology and anthropology. Do you have any plans to write something about that? About anthropology. What usually happens is someone comes to me from another field and wants to work with me on something, and I do it, and then I have to learn very fast. That happened with architecture. I knew very little about architecture when I started at SciArc 7 years ago, and now I've written a book on it. I've become somewhat knowledgeable about it. And then archaeology, I just wrote that book with Christopher Whitmore. I had to learn a bit of archaeology. So it would come down to whether or not I end up working with some anthropologist on something. And that's, I'm interested in all fields, and so it's possible. But I can't predict right now whether that will happen. A pergunta de Bernardo foi sobre OI e antropologia. Ele falou que ele não tem nenhum plano específico para isso, mas que ele está interessado em todos os campos. Então, ele aprendeu sobre arquitetura, sobre arqueologia, e que, portanto, não exclui. Mas it's an interesting thing because you talk a lot about the scholar, so it would be something that you can bring together, right? So 𝕁𝔼𝕁 and neo-structuralism, as you can find in Par de la Nature et Culture. I guess I forgot to mention there is one thing about a philosophical anthropology that interests me.
which is that I had a PhD student in Slovenia who was writing about philosophical anthropology. He was writing about Max Scheler and Helmut Plessner. And I think one of the interesting things is that modern philosophy has been very bad at distinguishing between humans and animals and plants. It usually just repeats common sense things in difficult terminology. For example, Heidegger's famous 1929-30 lecture course where he says humans are world-forming, animals are poor in world, and stones are worldless. That sounds very promising until you realize he says nothing about world-forming or world poverty. He doesn't explain what those mean. And I think you find thinkers like Scheler and Helmut Plessner who have done a bit more to make it possible to do a philosophical anthropology. So that's another thing I would add. Modern philosophy, with its focus on the human subject, I think has actually been very poor at opening the way to anthropology. Ele falou que tem um estudante na Eslovênia que estava estudando Max Scheler e o outro autor, não entendi o nome, não sei se vocês entenderam, que tem mais interesse em filosofia antropologia filosófica e que isso pode ter alguns resultados interessantes, ao invés de só ficar criando termos complicados e repeti-los, né, sem levar a antropologia a sério. Mas ele é uma área que ele ainda não aborda. Uma questão do Vitor, talvez, Otávio? Vitor... Tem uma aqui sobre ciência do espírito. Essa aqui vai ser difícil de responder, né? Nosso glorioso leitor subversivo. Yeah, the actual volcano question, yes. Yeah. My refusal to use the term events it's more about the fact that I want to read events in terms of objects having retroactive effects on their own parts. So if you look at my article, Time, Space, Essence, and Eidos, I use the example there of two airplanes crashing in midair. And I talk about how what's really happening there is that the two crashing airplanes temporarily form a third new object that has a retroactive effect on its parts, namely the two airplanes. And then those objects disengage. I think the reason the term event has become so popular is because people want to view objects as somehow less important than they really are. The term event is usually found in philosophical camps that are opposed to the Aristotelian tradition that I belong to. I think Aristotle, Leibniz, I think this is a great tradition in the history of philosophy, and I think there's been too much of a reaction against that in people like Deleuze and other more contemporary thinkers. I don't think that talking about events rather than objects really accounts for the fact that things can endure. Events, of course, are very singular. They are a one-time only, something that happens once only is an event. I think all of these things are designed to undervalue that which can endure, that which can have different qualities at different times, which you find not only in Aristotle, but you also find in Husserl's phenomenology. The fact that seeing an apple from different angles at different times, it's still the same apple. And so to think of an object as an event is to think of an object too much as a bundle of qualities instead of as something that lasts longer than any of its qualities. I hope that is somewhat helpful. Ele falou que pertence a uma tradição de substâncias, né, desde Aristóteles, Leibniz e afins, que geralmente tem mais preocupação com os objetos e que se a gente focar muito no evento, geralmente são pessoas que querem diminuir a importância dos objetos. Ele dá o exemplo de dois aviões, né, batendo no ar, né, e que, na verdade, formam um terceiro objeto que tem um efeito retroativo nos dois objetos do começo, né, que é a destruição dos dois primeiros objetos. Então, o evento é, no máximo, pelo que eu entendi, como se fosse um terceiro objeto que retroage nos objetos anteriores, né? E que se a gente vê o objeto apenas como evento, a gente continua naquela toada do David. He lost connection, I think. Yeah. I'm here. Lost connection. No, No, Otávio. Otávio.
He lost Oh, connection. We lost him. Otávio, It's good. we Okay, lost okay, your I'm back. last words. Yeah. I said, eu falei que se a gente vê o objeto como meros eventos, eles seriam apenas um feixe de qualidades, como você vai encontrar no Rio. E que, portanto, ele prefere mais focar nessa tradição que vem desde Aristóteles, Leibniz e chegando na ontologia orientada de objetos. Great. It's a question from Rio Anna. As professor, how important is for your book to be published by an academic publisher? I think all your books were published by academic publishers, right? Well, does she mean university presses, maybe? Yeah, probably, yeah. No, she's talking about Brazil. The importance of the publishing of an academic. It's An academic from the University of Rio de Janeiro. Okay, because he's from the UERJ, the editor. Yeah, it's the Sorry. Rio de Janeiro. Yeah, exactly. Oh. I understood. Yeah. Right. Thank you, Anna. Speaking of the Anglophone world, I find that the older generation is more impressed by what publisher you publish a book with, because that used to be the way quality was determined, right? Publishers such as Harvard University Press and Yale University Press, University of Chicago, these were the gatekeepers of quality. And so everyone was very concerned to publish with those places. I never cared much about that because I just wanted my books out there. And, my first book, there was only one publisher willing to publish it. They then gave me contracts for my second and third books. And then I just wanted more books out there. I wanted more of my material for people to read. And so Zero Books, even though it's a kind of underground press, or was, they were willing to publish 4 of my books very quickly. And so I went with them. And my assumption is that you want readers more than anything else. And so I wanted to get as many of my books out there as possible. Also, Zero was publishing things that no academic publisher would take, like my collected graduate school essays in Towards Speculative Realism, or Circus Philosophicus, my strangest book, kind of theory fiction. And so there's no way I could have gotten a university publisher to do those anyway. So I think that in our generation, or yours, younger generations, there are many other ways to measure impact besides the supposed quality of the publisher. There's Google Scholar, there's number of blog hits. There are lots of different ways to measure impact now. How many people are going to watch this lecture? You don't need to use the old gatekeepers, although the older generation of academics is still very much attached to that. When I was promoted to full professor in 2010 at the American University in Cairo, I had to listen to lectures from 2 older colleagues who were lecturing me, why didn't you use better publishers? These are just vanity presses like Zero. And it annoyed me, but that's the way things worked in their age group. So they were telling me what they thought was helpful. It's not necessarily true for my generation and younger. Agora, fazendo resumão. CAPES and CNPq. I have to send this to CAPES and CNPq. E aí perguntaram para Horman sobre o fato dele publicar numa revista acadêmica, que é uma editora acadêmica que é do UERJ, editora do Rio de Janeiro. E o que é que ele achava disso? Ele disse o seguinte: na tradição anglo-saxã, o pessoal fica muito obcecado por essa coisa de onde é que eu vou publicar, o prestígio em torno da publicação, da editora, mas, segundo ele, existem outros critérios que poderiam ser avaliados para julgar o impacto de uma obra. Aí ele fala de blog, fala também do quanto as nossas gerações mais novas têm outras formas de acesso a esses textos, a esses materiais, para além da clássica e formal definição de horizonte editorial. Alguma coisa assim. I think we should do this question about the last one. Last one. So we don't have much time. So which question do you want to get? We can pick. Someone that didn't ask yet. I would like to hear you, Harman, about your last book. What is Object Untimely? Objects Untimely is a book that grew out of my visit to Texas Tech University, where I gave a lecture. I was invited by Christopher Whitmore, an archaeology professor, who does most of his digs in ancient Greek sites.
And we both found that we share the idea that time is generated by objects. Time is not something in which objects happen. Time itself is produced by objects. And to some extent, this goes back to the old dispute between Leibniz and Clarke in the early 1700s, where Clarke agreed with Newton that time and space are empty containers that other things are inside of. Leibniz thinks time and space are produced by monads. And so 𝕆𝔼 is more on the Leibniz side in that debate. And it turns out that Christopher Whitmore has archaeological reasons for saying that too. That he thinks objects somehow are a wider category than history, that objects do not occur within history, but the reverse. And it's a little early to say how well the book is being received, but we are hopeful that people in archaeology will enjoy this book very much. And we are going to do a second book together. Falou que tem... Go ahead. Ele falou que tem objetos... Como é que nós vamos traduzir Untimely? Sem tempo? Extemporâneo? Extemporâneos, objetos extemporâneos, que ele escreveu com um colega dele da Faculdade de Arqueologia, e a tese interessante que ele remonta a Leibniz, de que são os objetos que produzem espaço-tempo. Eu adicionaria, I would add that Einstein also said something very similar, that objects generate space-time. So it's kind of the long coming revenge of Leibniz coming back to the scene. Porque o Leibniz ele tinha previsto isso, de que os objetos produzem espaço-tempo e não estão no espaço-tempo. As mônadas. A substância, a mônada, a entidade atual, etc. E isso é muito interessante. Ajuda a responder uma pergunta do leitor subversivo aí, nosso grande amigo, que era sobre a questão de materialidade de história. O Ramon meio que respondeu essa aí, né, de que os objetos, a história acontece com os objetos, né, e não o contrário. And it's interesting that when you think, for example, beyond philosophy itself, when you go to everyday life and you ask any person out there, normally people have a very classic notion of space and time. For example, they normally understand space as a container, right? Or time as a container. And not only philosophers, it's interesting that you have in everyday life people using this notion as container as something useful. They normally organize their experiences like that. And sometimes you tell the person, no, but the space is relational. And sometimes the person says, no, you are wrong. It's not relational. It's the place where I can go. I can go there. I can enter my house. So my house is a space, a very limited space where I can do whatever I want. So it's interesting to see, and that's the reason why it's interesting in social theory, that you are not only talking about philosophical concepts of the traditional notion of space and time, but even in everyday life, people have their own metaphysical assumptions of the traditional notion of space and time. So how can I challenge, for example, not only the classic notions in philosophy, but also challenge the knowledge in everyday life, what people are constructing there? That's interesting. Desculpa. Então, é o seguinte, no caso o quanto toda essa discussão do espaço e o tempo como containers é bem interessante, inclusive dentro da teoria social, porque a gente não está falando só sobre suposições metafísicas produzidas por filósofos antigos, mas a gente também está falando do indivíduo da vida cotidiana. Se você pergunta para uma pessoa lá fora, né, como Whitehead ele diz que a noção de substância não é apenas defendida por filósofos, tem uma noção pragmática que as pessoas lá fora usam. Então, as pessoas lá fora usam, não tem normalmente uma noção relacional de espaço e tempo. As pessoas pensam em espaço como um container. Então, por exemplo, eu estou indo para a faculdade. A faculdade é um espaço para onde eu me desloco. Da mesma maneira, que horas são? São 3h40. Então, tempo é um lugar específico, um critério objetivo que eu posso me deslocar. Né? Então, está algo para além de debates filosóficos aqui. Está na vida cotidiana. As pessoas trazem uma noção clássica e, às vezes, até perigosa, né, de certas ideias metafísicas de fundo. Okay. Want to pick the last question, or we are done? I think there is one that is there is just one about memory, which is delicate. Yeah, it's a question about memory. It's a little bit delicate because my friend Bernardo Bento asked us, how can we think memory as an object, for example, an object that withdraws from
anthropological observations or even genocides. For example, when an entire new people is completely exterminated, what happens to their memories? What happens to their lifestyle? What happens to their anthropological relations? So it would be a question about, is memory an object that can be withdrawn, especially when we're talking about social memories? Yes. And obviously, if the genocide didn't leave any traces at all, there may have been people in human history who were simply wiped out and no traces were left, and we will never know about them. But then think of, for instance, the Neanderthals, who may have been the victims of genocide by Homo sapiens. There are burial sites, there are decorations in caves, there are bones. And yes, the Neanderthal civilization is an object that only reveals itself through certain signals, and we can try to reconstruct it. I've just been reading, again, René Grousset's classic work on the from Mongolia. We're out of that region. Can anybody hear me? Yeah, a little bit. I can see myself, and I see the... Caiu. Caiu. A conexão está instável, né? Pelo menos deixou de ficar instável agora, né? Lá, né? Tá terminando. Mas deu tudo certo. Foi. Deixa eu ver se ele consegue retornar. O StreamYard sempre me dá problema. Todas as vezes dá alguma coisa. Eu tive um problema no começo do evento. Tava com um chiado, um ruído. Né? Acho que são microfones abertos, não? Ele saiu completamente. Não. Ele não. Vamos ver se ele volta. Tem um cachorro latindo. Não é meu, não. O meu também não. Ele está falando aqui comigo que ele não está conseguindo acesso. Mas agradeceu a todo mundo. Né? Ele está pedindo para fazer as considerações finais, que é agradecendo a oportunidade. Né? E agradecendo a todo mundo aqui, ao Otávio, André, a mim, ao pessoal que está acompanhando a gente desde o começo, né? E esperando que o livro realmente tenha um impacto legal no público brasileiro. Legal. Vamos organizar eventos, seminários, vamos organizar apresentações, acho que é bacana, viu? Legal. Então tá bom, então obrigado aí vocês pela participação, obrigado Thiago por fazer a ponte aí, obrigado ao pessoal do Lab aí que nos ajudou nessa organização. Então ficamos em contato. Agradece ao Harman aí também pela presença, pela atenção, pelo cuidado de vir falar com a gente. Então muito legal, obrigado a todos, a todo mundo que está nos ouvindo agora em tempo real e aqueles que vão nos ver depois, né? Porque vai ficar disponível no canal do Lab 404 aí no YouTube. Então, quem quiser acessar depois também, vai ficar permanentemente no nosso canal, tá bom? Então, vocês podem também passar o link. Compre o livro, já está na Eduerge, tá baratinho, tá bacana. Compra-se online também, né? Compre online, compre presencial. Legal. Para parcelar. Tá bom. Então, valeu. Valeu, Obrigado. Thiago. Valeu, Otávio. Prazer, até a próxima. Tchau, tchau. Prazer.